boa noite a todos, então. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Eu nem sabia se ia haver ou não por causa da obra, né? Mas felizmente a gente está conseguindo estar aqui hoje. Eu fico contente de ter recebido o convite para compartilhar com vocês aqui. E a minha ideia hoje é realmente fazer uma roda de conversa. Eu praticamente iniciei no campo da espiritualidade através do conhecimento da doutrina espírita, né? E aí eu participei de cursos de formação de orientação e educação mediúnica, né, que apostilas que vinham de Curitiba, em Joinville, eu estudava lá. E depois de Joinville, quando eu saí, voltar a morar em São Paulo, aí comecei a ter contato com outras escolas, mais relacionadas ao conhecimento oriental, assim, da China, da Índia, do Tibete, do Japão. E aí eu me aprofundei mais naquelas outras filosofias e sempre tive colegas que continuavam sendo, estudavam assim, a doutrina espírita e a gente frequentava ainda. Então, durante todo o percurso lá, que começou em 88, mais ou menos, 87, 88, até hoje, então eu sempre tive em contato com a doutrina. E a ideia hoje aqui, então, que eu pensei assim, o que eu poderia adicionar, compartilhar com as pessoas lá, né, a respeito da experiência. Então eu pensei em trazer outras perspectivas, além da espírita, para a gente conversar e a gente fazer um paralelo. Então eu acho que isso pode ajudar tanto o aprofundamento das questões dentro da doutrina, como para, assim como Kardec falava que o próprio conhecimento humano, e da experiência humana e a ciência e tudo mais deveria contribuir para a expansão do pensamento espírita, né? Então é focando nesse intento, então, que eu penso que as rodas de conversa possam acontecer, né? Então, eu trouxe, vou colocar aqui para vocês para não me perder. Eu não sei se vai funcionar teu computador. Não precisa, que eu deixei offline. Eu deixei offline. Só pegar um café. Então, eu vou começar primeiro com uma pequena história, né? Quando eu estava morando em Campinas, eu frequentava um lugar que se praticava tai chi, kung fu e tal. E apesar de eu ter feito muito estudo na doutrina espírita, livro dos espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, os livros básicos do espiritismo assim, e começado a ler muitas coisas do Ramatiz, eu nunca tinha participado de uma reunião realmente mediúnica, assim, né? Estava sendo preparado para isso, mas quando estava na finalização do processo para começar a turma, foi quando eu me mudei de estado, né? E então, nesse lugar que eu comecei a frequentar lá em São Paulo, de tai chi, kung fu, se fazia umas reuniões, toda terça-feira, sexta-feira, tinha umas reuniões à noite, é uma coisa meio misteriosa, assim, ninguém fala muita coisa e tal. Tinha uma certa dieta a ser realizada no período da tarde, não comer nada sólido, só tomar líquidos e tal, não poder comer carne durante 3 dias antes, nem no dia. Eu já era vegetariano naquela época, e aí eu fiquei sabendo, então, fazia assim, uma meditação, todo mundo meio com dedos assim para falar o que acontecia, mas as pessoas sentavam, ficavam quietas, assim, só meditando. Depois de uns 30, 40 minutos meditando, alguém começava a falar, né? E eles começavam a falar e começava assim, muita paz, não sei o que, mudava um pouco a voz, que eu conhecia a pessoa, falei, mas tá diferente. Aí que eu fui percebendo que era uma canalização que estava acontecendo. Aí sempre acontecia uma conversa, uma mensagem, depois abria para as perguntas, e as pessoas perguntavam diretamente para aquele ser que estava se comunicando. Então, geralmente era assim, nas terças-feiras eram mestres da linha oriental, e na sexta-feira eram seres de outros lugares, assim, de outras orbes, vamos assim dizer, né? Outras dimensões, que a gente chamaria hoje de extraterrestre, né? A gente chamaria hoje de extraterrestre. Então eram experiências muito semelhantes na meditação e tal, mas na comunicação, apesar de serem de linhas muito diferentes, tratarem de assuntos diferentes, a comunicação era muito tranquila e dava para dialogar com o que a gente estava fazendo. E aí um dia, um dos canais ali, dos médiuns, né, ele era físico. Ele já tinha sido professor de física, tinha feito astrofísica, né? E aí ele sempre era curioso com essa relação, com essa questão
dos extraterrestres e tal, mas ele tinha muita mais prática de tempo no Kung Fu e tal. E aí ele disse que ele fazia as projeções dele à noite, né, as projeções astrais. Aí teve uma vez, ele sempre ficou perguntando, né? Existe extraterrestre? Existe extraterrestre? E aí ele falava assim, você acha que só tem vida aqui na Terra? Né? Que só existe aqui nesse planeta, só existe no mundo físico? Existe vida em todo lugar. E nós vamos trazer um dia para você aqui, para conversar com você. Aí o que eles fizeram, passou muito tempo. Aí um dia falaram assim, olha, hoje a gente trouxe, o que a gente prometeu para você, a gente trouxe, mas a gente trouxe alguém para falar para você a respeito disso. Né? E trouxeram um ET mesmo para conversar com ele. Um baixinho assim. E aí ele ficou olhando, e eles ficaram conversando e rindo um pouco, né? Achando meio estranho. Aí ele falou assim, quem é você? Né? Aí o ET falou para ele assim, e quem é você? O ET respondeu para ele de volta, né? E quem é você? Aí ele falou, e o que você está fazendo aqui? Ele repetia de volta, e o que você está fazendo aqui? E aí, aí ele, Tem um copo lá. aí ele falou, não, está aqui. Tem? Aí nessas perguntas todas, né? Ele perguntava assim, de onde que você vem? Aí ele falou assim, eu vim ajudar, né? Ele falou assim, eu vim ajudar você a responder todas essas questões, né? Porque de onde que você vem? Ele só retornava para ele. Então, esse ser só respondia, perguntava para ele de novo, né? Então, quem que é você? O que você está fazendo aqui? Né? De onde que você acha que você vem? Então, são perguntas assim que eu acho que todo aquele que está buscando sempre tem esse questionamento. Era um ET filósofo, né? Porque os filósofos fazem isso, né? Sócrates, né? Platão. Ele estava materializado ou era um médico? Não, era no astral. Ele estava no astral. Esse médium ele também fazia a projeção, né? Ah, e vocês E aí ele contou para nós essa história, como que ele conheceu, Entendi. porque a gente perguntava, né? Ô, Leste, como é que você conheceu esse extraterrestre? Ele falou assim, foi assim, ele contava essa história, né? E ele tinha um irmão, esse meu amigo, ele tinha um irmão, que ele trabalhava no centro espírita em Limeira, interior de São Paulo, e ele fazia papel de correio. Então, vamos dizer assim, você tem um parente que já tinha que ter falecido há mais de um ano. Uma pessoa tinha que ter falecido há mais de um ano. Você poderia saber, ter notícias, né, mandar recado, receber recado. Se fosse permitido, ele fazia isso, né? Então, ele fazia isso. As pessoas perguntavam assim, você pode trazer notícia de tal pessoa? Ele fazia isso. Era uma coisa que era comum, o trabalho dele no centro espírita fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente ia fazer pesquisas em vários centros diferentes, né? Na região de Campinas e tal. E também aconteceu certa vez da gente visitar um centro que funcionava numa casa muito menor que essa aqui, uma sala pequena, com a mesa assim, e aí era um casal que dirigia essa casa no centro espírita, fazia o estudo do Evangelho, como é feito aqui. E aí, quando a gente chegou lá, uma hora ela chamou a gente para conversar. Quando já tinha terminado a reunião, assim, ela falou assim, que, olha, tem umas crianças aqui, ela começou a olhar assim primeiro, né, pro lado assim. Ah, mas não são as crianças, são os estrelinhas, né? Aí o pessoal falou, mas o que é estrelinha para você? Ela falou assim, são seres que vêm das estrelas, mas eles vêm aqui me visitar, mas o meu trabalho aqui é outro. Ela trabalhava com limpezas, né, energéticas nas pessoas, nas casas das pessoas, era o trabalho deles, né? Então ela já tinha tido contato, sabia da existência deles, mas por não ser o trabalho dela, não tinha esse interesse maior de conhecer, né? Então ficou sempre essa pergunta, né? Assim, essas perguntas, então, que eu acho que deve sempre orientar no nosso caminho, né? A gente tem uma visão de quem que a gente é, de onde que a gente vem, para onde que a gente quer chegar, como que a gente chega lá. E as respostas? Eu fiquei curioso agora. Então, aí as respostas, assim, a gente vai ter, aí que cada uma responde de um jeito. Está dentro de cada um. Mas assim, cada um às vezes busca, né, dentro de uma filosofia, né? Então, por exemplo, assim, eu separei alguma coisinha que, por exemplo, dentro da doutrina espírita, então ela fala assim, que ela se posiciona como uma ciência, uma filosofia, uma moral, né? Isso está na Gênesis, depois eu posso compartilhar esse material com vocês, né? E o Espiritismo, por sua natureza, então, ele busca revelar verdades essenciais para acelerar o progresso da humanidade, buscando harmonizar razão e fé por meio da observação e o método experimental. Na época do Kardec, ele era na época do positivismo, né? Então, o Kardec, que na época o
o espírito de Kardec era o Hippolyte Léon Denisard Rivail, então ele era um professor na França, né? Então ele fez o que? Ele resumiu, coordenou, completou os elementos esparsos de uma doutrina que se revelava para ele através da comunicação dos espíritos, né? E a força, então, do espiritismo não reside nessa questão da invenção humana, coisa assim, mas na universalidade e concordância dos ensinamentos dados, né, pelos espíritos, né, através de vários lugares. Então ele fazia esse cruzamento para ver se realmente aquela informação tinha peso para ele ou não, né? Se ele devia ser codificado naquilo ou não. Então era o método experimental, vamos assim dizer. E aí ele fala então que o homem é visto como um espírito encarnado, que parte de um processo regido por elementos essenciais, o espiritual e o material, e os espíritos são definidos como seres inteligentes da criação, né, que povoam o universo fora do mundo material também. Né? Então, o progresso espiritual é alcançado através das múltiplas existências corporais, né, ou chamadas também de reencarnações. E aí ele vai colocando que existem as leis, né, as leis que regem essas encarnações, o que a gente passa aqui. Então, esses são conhecimentos que eu acho que as pessoas aqui têm sobre a doutrina. Né? E aí eu tinha preparado aqui um monte de história, mas me veio outra na cabeça, para variar, né? E compartilhar com vocês. Assim. Tem um livro que fala sobre as iniciações no povo Guarani, chamado Tupã-Tenondé. E nesse livro, assim, ele vai colocando bem aquela questão da história da criação do universo através do verbo. Então, só que eles não falam verbo, eles falam palavra, falam canção. Sabe? É igual, tem alguns dialetos que quando eles vão falar bom dia, né? Pessoal, o sol está nascendo, né? Tipo, é uma frase, né? Não para eles quer dizer bom dia, né? E aí ele vai relatando, por exemplo, assim, ó, que a palavra chamada tupi, a gente entende hoje como um povo, né? Mas não é tupi. Quando se fala tupi-guarani, é o povo guarani. O povo, tupi é a palavra que ela quer dizer assim, ó, som em pé. É um som, né? A pessoa, né? É um som em pé. Som. É, um som. Então eles colocam, às vezes, uma relação do ser humano como se fosse o corpo do ser humano e fosse assim, uma flauta. É uma flauta. E essa flauta, então você tem que imaginar a flauta com os furinhos assim, né? Então as pessoas têm um som. Chakras, né? Então as pessoas têm um som. Então quando eu li assim a pessoa como uma flauta e tem um determinado som, me veio a ideia de chakras assim, né? E tal. E que cada pessoa se identifica, é uma materialização dessa vontade do espírito. Né? Então, assim, eu vi são várias histórias lá dentro, e aí eu vejo assim, o quanto que a gente faz de paralelo assim, nessa questão da criação, da formação do humano, e essa visão do que acontece depois. Né? Mas para eles, assim, esse mundo ele não é separado do espiritual, esse mundo é espiritual, na visão deles, não é separado. A gente tem uma visão mais de separar as coisas do material, do espiritual. Para eles, tudo é espiritual, assim dizer. Né? Tudo vem desse sopro. Não tem essa... Vou fazer uma pergunta. Esses seres, eles vivem todos na mesma dimensão? Alguns vivem na mesma dimensão corpórea, assim? Nós, outros em outras? De qual ser? Você está falando desse que eu estou falando agora? Eu imagino que são vários, né? Assim como na doutrina espírita se fala que você vive em várias dimensões, né? E aí vai falar do plano espiritual, dos vários umbrais e tudo mais, por exemplo, aqui na Terra e tal. Então o Espiritismo fala dessa coexistência. Né? E outras filosofias, por exemplo, essa visão do Guarani, eles não separam, eles não chegam a falar de outros mundos, eles só falam do mundo. Eles não é separado o espiritual daqui. Às vezes, quando eles vão falar do que a gente não vê como físico, assim, eles falam de encantado, dos espíritos da mata e tal. Mas para ele todos somos assim. Né? Todos somos. E, por exemplo, para os Lakota, que são povos nativos da América do Norte, assim, eles falam do grande espírito, que foi traduzido como Deus, assim, mas não é a mesma coisa. Mas seria o espírito criador de tudo que a gente vê. Né?
tudo que a gente vê é do grande Espírito. Mas existe o grande mistério. E esse grande mistério é aquilo que a gente não consegue nem pensar, nem imaginar. Então existe algo além que deu origem àquilo que a gente consegue conceber. Então, assim, existe o grande mistério, por isso que tem esse nome, grande mistério. Ninguém pode falar nada sobre ele, a não ser que ele é um grande mistério. Né? E existe o grande Espírito, que é o que deu a origem a toda a vida que tem na Terra, a todos os planetas, as estrelas e tudo mais. Então, tem essa visão, que também é próxima da visão no taoísmo chinês. O taoísmo chinês vai falar a mesma coisa, vai falar do Tao manifesto e do Tao imanifesto. O Tao imanifesto é aquele que a gente não consegue conceber, não tem nem capacidade de pensar sobre ele. E o Tao manifesto é o que a gente consegue pensar. Até imaginar faz parte, a imaginação faz parte do Tao manifestado. Então, esse tipo de visão de mundo, ele se reflete em como que a gente enxerga as outras pessoas e os outros seres. Né? Então, às vezes, em algumas filosofias, se pode colocar o homem numa posição especial, acima dos outros. Né? Os que geralmente vêm da cultura do Abraão, por exemplo, o cristianismo, o espiritismo, o próprio o Islã também, que vem dessa linhagem de Abraão também. Né? Então eles têm essa visão mais que a gente mais está acostumado e que sempre colocou o homem numa posição de destaque. É que são os irmãos, né? Depois a descendência de Abraão tem. Por causa dos irmãos, né? E tal. Mas assim, preserva essa visão do homem como pináculo da criação. Né? E outros às vezes não vão colocar como pináculo da criação, colocam que todos são importantes. Eles veem como as coisas têm que estar em equilíbrio. E essa visão, às vezes, altera a relação que o homem tem com a própria natureza. Então, às vezes, numa filosofia, você pode colocar, às vezes, o homem numa posição que ele pode explorar o mundo, né, e ver os outros animais, as plantas, assim como seres inferiores, vamos assim dizer. Né, que ele pode simplesmente fazer uso, consumir e tal, né, mas outros não. Outros têm que ter uma relação de reverência. Nada assim, você vai se alimentar de plantas, você vai se alimentar mas você tem que ter um certo respeito para aquilo. É um processo que tem que ser respeitoso, porque todos os seres têm importância. Então muda um pouco a relação que o homem tem com o mundo que ele está vivendo. Se você vê que todo ser é espiritual, todo ser tem a divindade nele, é uma relação diferente, né, de respeito. Então, essa que eu acho que é uma visão que a gente tem que resgatar, no sentido assim, da nossa própria existência, da nossa relação com o mundo que a gente vive. Né? Fala. Partindo do princípio de que Deus criou o homem, deu um sopro de vida para ele, criou o espírito, mas também criou os animais, também que são criados por Deus e têm a sua vida nessa terra, se não comandada, mas mandado vir para obedecer ao homem, ou fazer parte da vida do homem. Então, essa palavra que você usou, por exemplo, obedecer, né? Se você olhar bem assim no que está escrito nas escrituras, até você vai ver até que a mulher tem que obedecer ao homem, como se fosse uma propriedade do homem. Às vezes tem algumas, até nas cerimônias de casamento, alguns padres chegam até a colocar essa questão bem clara. Tem cultura que ainda é assim. Tem cultura que praticamente é assim. Né? Hoje em dia não é passado, não. Não é passado. Não, então, assim, essa questão de subserviência é que muda essa relação, é que joga com essa... Não, é que muda um pouquinho com isso. Então, assim, a vida está em tudo. Está inclusive na pedra, está na água, está no ar, a vida está por todo. Então não existe nada que esteja fora do divino. Né? Então, se a gente começar a ver que tudo, né, inclusive o plano material faz parte, não é separado, porque se for separado, então o divino, o Criador, não está em tudo. Se ele dá origem a tudo e ele está em tudo, né, a gente tem que
lembrar sempre dessa referência para a gente ver que, apesar de sermos todos diferentes, inclusive entre um humano e outro somos todos diferentes, né? Todos nós somos irmãos no sentido da origem, mas vivemos experiências que cada um tem, que todos nós somos espíritos encarnados, vamos assim dizer, mas cada um tem uma história, um conjunto de experiências que nos faz diferentes realmente um do outro. Então, se a gente aprender a conviver com essas diferenças, a gente acaba aprendendo com essas diferenças. Agora, se a gente começar a classificar como melhor, pior, né, superior, inferior, começa a criar esse tipo de sectarismo, você começa a ver uma certa relação desigual, acaba não tendo um respeito. Se você vê, por exemplo, toda a comunicação que tem dos espíritos que são ditos uma espiritualidade maior, o que é de maior? É a questão de consciência. Mas eles mesmos nunca se colocam numa posição superior. Né? Eles são respeitosos. Né? Então, aqui, por exemplo, nós estamos aqui numa experiência encarnatória, que a gente vem com o véu do esquecimento, e a gente às vezes cumpre ou não cumpre aquilo que a gente se propôs. Mas quem ficou lá do outro lado, que está orientando e protegendo e conversando com a gente lá no outro plano para cá, eles não ficam julgando a gente, no sentido assim, né? Te colocando pior, não sei o quê. Eles não entram nessa questão do julgamento, eles estão lá para te apoiar. Né? Você diz assim, ele está fazendo coisas que ele não deve fazer, vamos assim dizer. Eles tentam, de alguma forma, influenciar. Mas a decisão, que é o livre-arbítrio, né, que a gente tem, né, a decisão é da gente, o que a gente vai fazer. Só que o que a gente planta, a gente colhe. Então, essa é uma outra lei. Né? Do retorno. É uma lei do retorno. Então, assim, eles sabem que a gente uma hora vai ter que passar por um processo para trabalhar com isso de novo. Mas eles não ficam lá tristes ou julgando. Não. Eles, né? Nós, é que quando a gente não tem essa visão, quando nós somos ainda ignorantes disso, é que nós ficamos julgando as pessoas. Né? Ou a gente se julga melhor do que os outros, que aí vem aquela questão do orgulho. Né? Que é a questão do orgulho. Então, são os preconceitos. Então, todas essas questões são questões que vão voltar para nós. Né? Então, todo o trabalho que a gente tem numa encarnação aqui é para trabalhar com todas essas questões que são questões de consciência. Né? Sempre é questão de consciência. Tudo vai apontar para a gente de novo. Né? Então, a gente faz algo, fala algo hoje, e em algum momento volta. Né? Volta, né? Tem um raciocínio que é do pensamento, né? Que é o pensamento, ele é igual a intenção mais sentimento. Então, é pensamento, intenção, sentimento, que vai resultar em emanação, que seria a vibração. E tudo que é emanado volta para você. Então, a gente vai gerando vários pensamentos. Se você seleciona um para dar intenção mais sentimento, você já gerou uma emanação, já jogou uma energia no universo, e pela lei divina universal você vai receber isso de volta. Então, quando você está no trânsito, que alguém te fecha, que vem um pensamento de xingar, se você dá a intenção mais sentimento para aquilo, por mais que seja você pense com uma bobagem, você não agiu, você já emanou para o universo. E isso te volta de alguma forma depois também. Então, todos os pensamentos são assim. A gente tem que selecionar, né, porque a gente vai dar atenção. E aí, por exemplo, assim, quando a gente falou de chakras aqui, né? Chakra não é uma palavra que veio dentro do espiritismo, né? Chakra é uma palavra que vem lá do Oriente, lá do conhecimento mais lá da Índia. E chakra quer dizer um vórtice. Não, é da Índia que foi mesmo. Então, o chakra quer dizer um vórtice, uma roda. Né? Que são esses centros energéticos, assim, que a gente tem vários no corpo, a gente tem milhares, na verdade. Né? Só que o que aparenta mais são 7 principais, assim. Né? Eles dão as cores, tem tons, tem misturas de cores. E para quando você está em essa visão desse plano do espírito, você consegue saber, né, onde que mais vibra na pessoa. Por isso que os índios lá, os Guarani falam do som da pessoa. Né? Então você tem as notas musicais, que são 7 também, vamos assim dizer, na nossa visão. Né? Aqui são 7, né? Visão pitagórica. Mas lá os chakras, eles têm esses 7 principais e cada um tem suas cores. Né? Então, o que fazem
o que essa concepção do chakra, o que ele faz? Né? Ele faz essa intermediação de uma dimensão para outra, troca de energia. Ele emana e recebe. E ele te dá como se fosse uma identidade. E no plano espiritual. Assim. Então, quem olha como está a sua cor, sua energia, assim, o tamanho da aura, se ela tem furo, se ela tem uma área que está mais escura, você já faz um diagnóstico. Né? Então, eu cheguei a conhecer um mestre Zen que ele falava com as pessoas para elas não se assustarem. Porque a pessoa mal entrava na sala e ele já sabia o que a pessoa precisava. Né? A pessoa começava a falar, ele ouvia, mas era mais para a pessoa... imagina a pessoa chegar lá e falar assim, vem cá, ele já botar assim, né? Então ele já via, na verdade, mas não revelava que ele via, ele ficava quieto. Ele conversava com a pessoa e depois prescrevia o tratamento. Porque ele já via assim. É uma coisa. E quando a gente trabalha, então, por exemplo, vem aqui, trabalha, põe lá na mesa, a pessoa deita lá e todo mundo está em posição de mãos. O que está sendo? O que está acontecendo? Está tendo uma irradiação que vem através da gente, de quem está ali, trabalhando, e da pessoa que está ali deitada, mais o plano espiritual todo que está ali, que está lá emanando e vem de várias dimensões. Não é só dessa que a gente está acostumado assim, vem de outros lugares. Né? E vem e atravessa. Né? E faz essa troca. Faz a limpeza, ativa, harmoniza, né? Mas a pessoa sai dali, quando ela sai dali, vai para a vida dela, dependendo de tudo que ela começar a fazer, vai bagunçar de novo, porque não tá desvinculado, né? Então, é igual tomar um banho, né? Fica limpinho e depois fica sujo, não. Tem um ditado no Japão que é assim, limpar o que já está limpo. Limpar o que já está limpo é justamente isso, é você manter, né? É o que no cristianismo se fala do orar e vigiar, né? É mais ou menos isso. Então você tem que se manter, procurar se manter, fazer como se fosse uma limpeza, todo o tempo inteiro, né? E outra visão que é um pouco diferente, assim, por exemplo, no budismo, eles falam, a Buda não é uma pessoa, Buda só quer dizer a pessoa que acordou. Mas ele acordou do quê, né? Acordou como se fosse dessa ignorância. Da imensidão que nós somos, né? Então, se nós temos essa centelha divina, né? Que no Tibete é chamado de Rigpa, né? Rigpa é essa consciência divina. Quando você realmente tem consciência dessa consciência divina que habita em você, não tem como você mais voltar atrás de ser a mesma pessoa. Você é essa consciência. Né? Isso que é o desperto, né? Isso que é o Buda. Então eles falam assim, todo mundo tem essa natureza búdica, né? Só não a reconhece ainda, porque ela está escondida através de um monte de camadas de ignorância. Então todo o trabalho que se faz na vida, na verdade, é de lapidação dessa joia bruta, né? Que está lá escondida. Então eles falam, por isso que tem o assunto do diamante. Tal. É isso, é revelar esse diamante que a pessoa tem dentro dela, a joia. Né? Então, o Buda histórico, ele chama de Sakyamuni. Muni é joia, e Sakya é uma região, né? É uma família, a família Sakya. Então, ele é a joia daquela família, do Sakya, né? Que é a pessoa que despertou. Ela desperta, então ela eliminou o véu da ignorância. E naquela história toda do processo que é chamado de iluminação, ele passa por todo aquele processo que Jesus passou no deserto. Em que ele vai tendo aquelas tentações do poder, do orgulho, de ficar tentando, né, provocando a Deus, né, aquela coisa toda assim. Buda passa isso sentado debaixo de uma árvore. O processo dele, se vocês um dia verem essa história, vocês vão ver o contrário. Nossa, como é parecida a história. Né? Mas o que é então esse processo? Esse processo é o resumo de tudo que a gente, do como a gente chega nessa condição do Buda, né? A gente reconhecer toda essa ignorância e descartar o que a gente não precisa. Então, assim, todo o processo da gente encarnar, desencarnar, voltar e tal, esse processo o que é? A gente vai fazendo é como se estivesse enxaguando a roupa, né? No rio lá. Até a gente conseguir ver o que a gente é verdadeiramente. Né? Eu não lembro qual cultura, não sei se é o hindu, mas tem uma que acredita que a reencarnação, dependendo de como você viver, se você regride até ser inseto, até você voltar, você reencarnaria,
mas como um ser inferior, não como um humano, mas aí você regrida, não sei se era... tem uma que pensa assim, né? Não tem? Eles, em algumas do próprio budismo tibetano e do hinduísmo, eles falam que todas as experiências aqui são válidas. Todas. Né? E você vai vivenciar a experiência que você precisa vivenciar. Não é assim uma coisa... Às vezes não tem muita escolha. Você vai vivenciar aquilo que você precisa vivenciar. Então, por exemplo, assim, se você é uma pessoa que só vive para comer e ter sexo, comer e ter sexo, comer, matar, não sei o quê. Então, o que você pode... Você pode ter essa mesma experiência como um animal, você não precisa ser um ser humano. Entendi. Você pode ser um cachorro, você pode ser um tigre, Já você pode ser só um vive de peixe. instinto, né? Então, assim, é mais ou menos isso, né? Então, às vezes, por exemplo, assim, depende de como você vive, você pode, depois você volta novamente. Entendi. E alguns seres que podem ter vivido como um animal doméstico, na próxima podem vir como humano. Porque ele começa a criar os laços de afeição, de respeito e tal. E isso possibilita viver assim, né? Mas isso não é uma unanimidade, né? É interessante esse pensamento, né? Faz sentido porque o espírito não tem forma, ele adquire a forma. Porque para eles você viver não é uma regressão, é no sentido assim de você estacionou. Você estacionou e tem uma forma de que eles veem dessa forma, né? Como que você pode viver uma outra experiência até que você novamente voltar e vivenciar como ser humano e tal. E aí depois é muito parecido com o que o Espiritismo coloca, vamos assim dizer, no sentido de você, uma vez que nasceu humano aqui, tem as suas experiências, você sempre, quando você voltar, você vai voltar num corpo e numa família, numa época e tal, que possibilite você a vivenciar aquilo que você precisa experienciar. Então eles falam assim, existem mundos muito dito assim, melhores do que esse, que eles chamam de mundo dos deuses. Né? E existem os mundos infernais, que são muito piores do que esse que a gente vive. Só que nos mundos infernais é tanto sofrimento que você nem consegue pensar que existe outra realidade. E no mundo dos deuses, é tudo tão bonito o tempo inteiro, tão sem dificuldade para fazer nada, que você se esquece também. Você cai como se fosse num orgulho. Você se esquece que você tem não pode ser aquilo direto daquela forma assim. Então ele fala que esse mundo, que não tem só facilidades, nem tem só dificuldades, assim, ou quando você vive numa sociedade, numa condição que não é totalmente ruim, nem totalmente cheia de conforto, porque eles falam que o conforto te deixa também meio assim, disperso para a realidade. Você fica só naquele encantamento, então, não sei o quê, e não vê o sofrimento das outras pessoas. De conforto. E se você vive no sofrimento direto, você nem vê outra possibilidade, que existe outra possibilidade. Então eles falam que essa experiência humana que a gente tem hoje, quando você tem até acesso a esse tipo de conhecimento, quando você tem acesso às práticas, você tem acesso a trabalhar a sua alimentação, a ter uma condição de vida boa, eles falam que isso é chamado um nascimento humano precioso. Então, vivendo mesmo que num oceano de sofrimento, né, você tem um nascimento humano precioso. Então, você tem que valorizar muito a vida que você tem. Né? Então, assim, é você enxergar que você tem um corpo saudável que te permite praticar um caminho, qualquer que seja o caminho que você escolheu, né? Então, você tem saúde, você tem um corpo que te permite fazer as coisas. Assim. Você poderia ter nascido num corpo que não te permitiria fazer muita coisa. Já nascesse com um defeito. Né? No sentido assim de faltar, né? Ou de você não ter controle, não conseguir ter o pensamento organizado. Então, quando a gente está convivendo aqui, dessa forma, conseguindo conversar e ter o intelecto funcionando, um corpo saudável, então isso é chamado de um nascimento humano precioso. Essa é a oportunidade que todos temos, assim, também, de, nessa vida mesmo, a gente alcançar o que é chamado de iluminação. Por isso que eles valorizam bastante a vida, e valorizam a vida de todos os seres, né? Então, uma vez eu conheci o Shagdu, né, que foi um monge tibetano que veio aqui para o Brasil e fundou aquele mosteiro lá no Rio Grande do Sul. Eu conheci ele quando ele chegou no Brasil. Né?
E aí numa palestra lá, o pessoal falava do vegetarianismo, não sei o quê, ele falou assim, mas os vegetais também têm vida, ele falou assim. Né? E você, para colher um alface, você mata um monte de seres vivos, só porque você não vê. Mas ele falou, tá, só porque você não vê, não quer dizer que a vida deles não tem importância. Então ele falou assim, toda a vida... né? Então ele falava assim, e aí fala, como uma vaca, ela pode alimentar várias pessoas. Então é um ser, então depende do respeito que você tem por aquele ser, o respeito que você tem por aquilo que você está se alimentando, é um respeito também pelo seu corpo, né? O que você está trazendo para o seu corpo. E ele também falou da questão da palavra, né? Que a gente está plantando, né? Então, como se eu estivesse alimentando vocês de alguma coisa, né? E quando eu ouço a opinião de alguém, eu leio um livro, eu estou me alimentando também. Então, é uma questão da gente sempre estar atento, né? a todas essas questões. Então, assim, não é questão de a gente estar atento somente em um determinado momento, né? Porque às vezes a gente aprende assim, a gente vai rezar, a gente vai meditar, a gente fica mais atento naquele momento. E depois o resto do dia você passa desatento. Então a ideia deles é que, por exemplo, no Zen, mesmo quando você estiver dirigindo, lavando uma louça, você realmente está fazendo aquilo, está atento naquilo que está fazendo, está atento àquilo que está passando no seu coração, nos seus pensamentos. Então, esse tipo de atenção é que ela é treinada. Porque se fosse quando a gente vai descansar à noite, né? A gente sonha, a gente vai para um outro plano. Assim, a nossa consciência fica mais num outro plano, se desliga dessa. Depois a gente retorna com as experiências que a gente viveu no outro. O que não for muito explicável pelas experiências que quando a gente vem aqui, no sonho aparece como umas coisas meio absurdas. Porque são experiências que a gente não tem muito simbolismo para cá. Né? Mas quando a gente está no processo do desencarne, né, isso está no livro chamado Livro Tibetano do Viver e do Morrer, e também está no Portais da Prática Budista, do Shagya Rinpoche, que ele descreve esse momento do desencarne. Né? Então, o que acontece? Você não tem mais... Quando a gente tem um pesadelo, você acorda, você fala, oh, né? Eu estou aqui, né? Então, aquilo foi só momentâneo. Né? E às vezes você está num sonho super bom lá, todo maravilhoso. Aí você acorda aqui e você fala, era sonho, né? E tal. Às vezes ele fala assim, que no momento do desencarne mesmo, quando está no processo do desencarne, a gente vai passar por vários processos assim oníricos, que a gente vai lembrar de várias coisas. Então, tudo que a gente carrega de culpa, os desejos, as vontades, tudo isso vem com muita intensidade, como aquele sonho. Só que aí você não vai mais voltar para o corpo. Né? Você vai ficar naquele plano e a tua mente, você pensa naquilo, você vai. Né? Os espíritos ensinam isso, você mentaliza no plano astral, por exemplo, você mentaliza aquilo é materializado lá. E aí, nesse processo, então, quando a pessoa tem muita culpa, muita raiva, é para lá que ela vai. Então ela vai ficar vivenciando várias coisas assim, para lá e para cá, né? E aquilo vai se tornar um sofrimento para ela. Se ela nunca se preparou para aquele momento, se ela, por exemplo, pelo menos aprendeu em algum momento ela parar e pedir pela ajuda, oh, meu Jesus, minha Nossa Senhora, sei lá eu, né? Ou vai chamar, no caso dos tibetanos, vai chamar algum dos Budas lá, para auxiliar, porque essa é uma das ferramentas mais básicas que a gente tem, a prece, né? E ela te ajuda a estabilizar num determinado local e tal. E toda você... cultura tem prece? Todas elas, eles fazem prece também? Tem, orações, tem né? um tipo de invocação, né? Sempre tem um referencial, né? Então, no budismo tibetano é colocado assim que eles têm um auxílio, quem pode, às vezes tem auxílio de um lama, né? Que é tipo um mestre, né? Como se fosse um padre aqui para nós, assim, um mestre. E aí ele vai ficar do lado do corpo da pessoa que está desencarnando e vai ficar recitando alguns versos, sempre lembrando ela. Olha, por exemplo, Oliveiros, lembre-se do ensinamento, não sei o que, tá. Então, se eu estou lá no desencarne, eu estou naquela coisa lá, e ele está falando, eu continuo ouvindo ainda. Ainda tenho alguns sentidos funcionando. Mas vai ter um momento que eu não vou ter mais sentido. Aí vai ser só o espiritual. Mas enquanto eu estou ouvindo, ele vai dando... Então tem uma sequência de ensinamento que ele vai lendo.
E é sempre para ajudar. E mesmo que depois a pessoa é enterrada, o corpo ou é cremado, ou é cortado em pedaços e dado para os abutres, que eles também fazem isso, né? Em espírito ele continua falando. Ele vai, se reúne com toda a família, eles continuam fazendo isso, se eu não me engano, é por 40, acho que é 40 dias ou 49 dias, uma coisa assim. Que é lido e vai todo o processo. Qual é a ideia? É auxiliar essa pessoa. Porque chega uma hora que ele começa a falar, essas visões que você está tendo, não sei o que tratar, pode direcionar o seu próximo nascimento. Então, quando a pessoa tem uma visão de um ser humano, então assim, é quando é dito que a pessoa, por exemplo, pode se direcionar para uma próxima vida como ser humano, que é visto como uma vantagem do que nascer como um outro diferente. No Egito tem até um livro dos mortos, né? Que eles tinham uma questão de ritual assim também. Tem os né? rituais, né? Depois da morte. Mas assim, a ideia, por exemplo, para que tem dentro do cristianismo a missa de sétimo dia? Que né? Também, né? Também tem mesma, isso. Né? A ideia seria- Né? Tem a questão de você trabalhar com quem ficou, né? Realizar o processo de luto, e ao mesmo tempo você está facilitando a vida de quem está lá já fazendo a passagem. Né? Ainda a visão, por exemplo, na doutrina espírita, ela facilita com outras questões, porque sabe que se você ficar o tempo inteiro com aquela dor, assim, pensando no ser que foi, esse ser também vai ficar sentindo. Então eles até falam assim, ó, procura mudar, você trabalha o teu sofrimento, mas ao mesmo tempo procura irradiar outro sentimento. Né? Então pode ser feito isso também. Então existe todo essa questão. Porque quando a gente estuda... Então, isso que você está falando, por exemplo, essas mães que ficam sofrendo meses e meses porque morreu um filho, elas ficam retardando a chegada desse filho no mundo espiritual. O que é... Ou reconhecer que ele está em outro... Então, assim, por exemplo, assim, do que eu cheguei a ver, é que sempre vem uma equipe do plano espiritual para te auxiliar no desencarne. Sempre, para todo mundo. Vem uma turma que vai fazer o teu desencarne. Isso até naquele filme do Nosso Lar, acho que é o nosso Desligamento lar. Para fazer o desligamento do cordão de né? prata. Para todo mundo. Né? Para todo mundo. E tal. E aí, dependendo do caso, às vezes essa pessoa que acabou de fazer o desencarne, ela é colocada num tipo um estado de dormência. Porque tem esse processo todo, que a pessoa, os familiares que ficaram estão lá sofrendo, pensando o tempo inteiro. Até passar esse processo de luto, às vezes a pessoa tem que ficar mesmo num estado assim, que é para não receber isso. Né? Não ter consciência disso. Depois que a família já começou a se estabilizar, aí a pessoa lá também se estabiliza. E aí vem o trabalho que as pessoas têm que ter com elas mesmas, né? De trabalhar o luto e depois você pode ter a lembrança, mas começa a pensar de outra forma, porque é como se fosse uma obsessão ao contrário. É uma obsessão de uma pessoa para outra. Mas na doutrina espírita já quanto tempo é falado que os maiores obsessores somos nós encarnados. Por exemplo, como o Newton falou, morre um filho, a mãe fica se lamentando anos e anos. O que ela está fazendo? Ela está obsediando o filho que desencarnou. Aí depende, depois do estado que ele está lá, a pessoa pensa assim, ele sabe que a pessoa pensa assim, mas não vai ficar o tempo inteiro. Tem como criar como se fosse uma certa blindagem, assim, para você não ficar o tempo inteiro recebendo isso, né? Porque ele sabe que a pessoa está pensando, né? Que a pessoa está sentindo. Depois, até em algum outro momento, essa pessoa já está, dependendo de quantos anos que ela passa lá no outro plano, ela já está sendo preparada para encarnar de novo. Né? No tempo de Chico Xavier já teve uma comunicação que os espíritos falaram que na proporção, em porcentagem, estava sendo muito mais o encarnado obsediando o desencarnado que o desencarnado obsediando o desencarnado. Eu concordo. Tinha mais, nós estávamos trazendo eles para nós, obsediando, nós estávamos obsediando do que eles nos obsediando. Né? Existe uma palavra muito pequenininha que faz essa obsessão se tornar cada vez pior. Eu perdesse um irmão
Tu não perdeu? A tua mãe não perdeu um filho. Ele passou para o outro lado, da onde ele veio um tempo para dar alegria para ela, para dar... Mas essa consciência, sim, é uma coisa bem, tem que ser bem trabalhado, né? Mas isso é uma consciência que nós devemos ter. Sim. Dentro do nosso estudo, das nossas Mas orações não é do dia. muito fácil, né? Mas já Ah, temos tá, conhecimento. ajuda. Já temos conhecimento. Como? Tem um Já processo. temos conhecimento, é usar. Eu tenho certeza disso. O meu pai e a minha mãe já desencarnaram, mas eu não perdi nenhum dos dois. Eles foram para onde eles foram enviados para cá e agora foram lá ser devolvidos. É o retorno ao padre espiritual. Eu acho que o fato da gente estar na carne prejudica um pouco, porque tem uma questão química cerebral do luto, da dopamina, da perda da pessoa, que baixa e fica difícil mesmo. Mas, claro, abrir os olhos, o conhecimento que a gente está fazendo aqui, com certeza é um caminho bom para... Essa questão, por exemplo, você estava falando agora do corpo, né? As referências do corpo, né? Essa visão que se tem do corpo físico, dos vários outros corpos, por exemplo, na medicina ayurvédica e na medicina tradicional chinesa, para isso para eles é bem claro. Do emocional afetar o físico, do físico também afetar o emocional. Então, por exemplo, assim, quando o pessoal faz exercício respiratório, quando faz determinadas posturas, qual que é a ideia? Você está usando o corpo para trabalhar seu emocional, acalmar o pensamento, deixar os teus sentimentos mais equilibrados e tal, né? E os outros exercícios, a meditação, as preces, os mantras, a ideia qualquer é utilizar essa ferramenta para deixar o teu corpo mais tranquilo, tua respiração mais ritmada. Essa que é a ideia. Então, por exemplo, no yoga, quando você faz aquelas posturas todas e tal, não é à toa que a pessoa fica numa determinada postura durante um tempo, porque esses sistemas de canais que eles já estudam há muito tempo, sabe que você faz isso aqui, eu estou alongando determinado canal e estou aqui tensionando outros. E vice-versa. Então você tensiona e relaxa de um lado. Isso faz a energia se movimentar, então a energia circula. A mesma coisa no... Equilibrado. A mesma coisa, por exemplo, no Tai Chi, no Qigong, é isso. É você trabalha em conjunto, o corpo, a respiração e teu pensamento. Tem que estar harmônico. Então, quando isso não está harmônico, se reflete em algum tipo de problema na saúde da pessoa, seja física ou mental, né? Emocional. Então, é uma ciência, vamos assim dizer, né? Então, às vezes a pessoa, ela pode ir para o terapeuta, pode ir para o médico e tal, ele pode fazer um diagnóstico, auxiliar a pessoa, mas o trabalho que a pessoa pode fazer com ela mesma depende disso. Ela praticar um exercício, fazer um exercício respiratório também, fazer acalmar a mente com alguma coisa, escutar uma música agradável, né? Uma música que auxilie ela. Que música? Na época da antiga Grécia, a música era uma terapia. Se colocava a pessoa quando estava doente, se vinha música, alguém para tocar uma flauta, para tocar uma harpa, para cantar, para aquela pessoa melhorar, fazia parte do tratamento médico, vamos assim dizer. Na época do Pitágoras e tal. Agora está resgatando, né? A musicoterapia é curso superior, né? Tem curso de terceiro. Eu estava vendo aqueles movimentos da Sichuana, movimento assim. Aquilo ali quem olha não é nada. Mas são muitos movimentos da geometria sagrada. Entendeu? Símbolos que tu faz, que tu ativa campos e tal. Então tu sabendo um lado começa a entender o outro lado. Né? Porque na ideia deles, assim, né, da medicina chinesa, por exemplo, você faz esse movimento, por exemplo, lá, né? Você está pegando a energia desses canais aqui, através de uma energia que você tem na mão também, você acumula, você passa, está passando. E você fica pegando a energia da terra, do céu, então, do ambiente ao seu redor. Você está fazendo o processo o tempo inteiro de troca de energia com o ambiente. Então, na visão deles, a gente nunca está isolado do ambiente. Então, a gente está conectado com a terra, através do próprio ar que a gente está respirando aqui, certamente a gente já trocou um monte de energia, né? Alguém aí já respirou o ar que saiu de mim e vice-versa, né? Existe troca através da energia da luz, por exemplo. Ó, eu vejo ela por quê? A luz bate nela e vem para mim. Eu estou recebendo a luz que está vindo dela. Não é só do plano que a gente chama de espiritual, mas nesse mesmo plano a gente já está trocando energia. A gente tem o nosso calor que está indo para outras pessoas, e o calor das outras pessoas está vindo para a gente,
né? Então, quando eu falo, né, esse som que eu falo, ele, por a gente ter sido educado numa mesma sociedade que fala a mesma língua, quando eu falo, por exemplo, macaco, vem na cabeça de vocês a imagem de um macaco. Porque nós aprendemos que esse som significa tal coisa. Nosso pensamento ligado com a linguagem. Então, é uma forma de interação e de troca de energia muito rápido. Então não tem como a gente estar isolado. Por isso que quando às a gente... vezes mesmo sem entender, né? Por exemplo, a gente pode curtir uma música em inglês e sentir tudo aquilo e tu não está entendendo nada Você do que pode não entender a língua, mas você sente outra coisa. Mas a energia e o sentimento. É a melodia, né? A vibração. A melodia, a vibração. A vibração fala que o universo em todo, né? Eu acho que eu já até comentei aqui, ele no movimento singular dele, mesmo que pequeno, ele calculado, ele também gera uma melodia. Ele tem uma melodia, o universo tem uma melodia. E por isso que a música às vezes sintoniza a gente tanto com energias boas ou ruins, né? Às vezes você ouve uma música da infância que te dá uma nostalgia, automaticamente já fica meio chateado, você fica meio triste, assim, porque tu ouviu. É muito instantâneo, né? As memórias que a gente mais tem vívidas da gente tem sempre um conteúdo emocional ligado mais forte. Tanto agradável como desagradável, que são os traumas, né? Então a gente pode lembrar muito de, por exemplo, se eu falo de vocês assim, qual é o professor que vocês gostaram muito na escola de vocês? Vocês podem lembrar. Vocês podem lembrar também daquele que vocês não gostavam. Que ficou por aqui, assim, né? Ou tal. Então, são as memórias que mais ficam. Os outros que nem agradaram nem desagradaram, você até pode esquecer. Nem lembra, né? Então, assim, por isso que, por exemplo, se fala, na medicina chinesa, se fala, por exemplo, assim, quando a gente está para nascer, né, acontece a fecundação lá, do homem, da mulher lá e tal. Aí é chamada de energia ancestral, essa energia, que vem de um e de outro, e se funde, essa energia. Forma o primeiro núcleo de energia ancestral, é essa. Aí depois a gente passa 10 luas dentro do útero da mãe. Aí nessas 10 luas, a gente forma uma outra camada de energia que a gente recebe da nossa mãe. A nossa mãe é tida como a nossa última ancestral na medicina chinesa. A nossa última ancestral é a nossa mãe. A gente ficou lá 10 luas, né? A gente fala de 9 meses, mas para eles 10 luas ficou lá. A gente formou outra camada de energia. Esse conjunto que você recebeu de toda a ancestralidade, que vem do teu avô, bisavô, trisavô, lá para trás, você vem carregando. Que carrega essa energia de toda essa ancestralidade, junto com a da sua mãe ali, se forma a energia ancestral. Né? Depois, quando tem o nascimento e a pessoa sai para a luz e respira pela primeira vez e mama pela primeira vez, forma a camada mais externa do nosso núcleo energético, né? Que daí vai depender sempre da respiração e da alimentação. Né? Isso é água também, alimento é água, tá? Água, alimento e tal. E aí tudo que você receber desse mundo, é luz que você recebe quando você sai da mãe, você recebe uma luz assim do ambiente, você recebe o ar, você recebe depois, quando você dá a primeira mamada, você já recebe o primeiro alimento e tal. Dali para frente, você tem essa outra camada. Né? Enquanto você consegue, através da alimentação e da tua relação com as pessoas e tudo mais, manter essa energia alta, você tem boa saúde. Quando a gente entra num processo de doença, um acidente que a gente tem que se recuperar, que essa energia não for suficiente, da alimentação e tal, ela recorre à energia ancestral. Ela é como se fosse mais potente, mais concentrada. Você se recupera. E os ciclos que a gente tem, por exemplo, da infância, adolescência, o que marca, né, os ciclos que geralmente falam de 7 anos, mas às vezes pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. 7 anos e 7 anos, assim, acontece um pulso de energia que vem dessa energia ancestral para impulsionar algum processo. Então, a pessoa passa pelo processo da adolescência, né? Os hormônios que não tinha antes, né, começa a vir. Então começa a ter pelo onde não tinha, a voz muda, e não sei o quê. Esse processo vem pela tua energia ancestral, é ela que dá o ciclo. E assim você vai. Então, lá, quando essa tua energia ancestral ela diminui,
a ponto de quase extinguir, é o momento que você faz a passagem para o outro lado. Então, todo o processo cuida dessa tua energia mais externa, da alimentação e não sei o quê, para você não usar muito do ancestral. Eles falam que é o segredo da longevidade, é economizar. Então, eles falam assim, você pode nascer como um fusquinha, mas cuida desse fusquinha, ele vai durar muito tempo. Você pode vir com uma Ferrari, mas se dirige tudo torto, entendeu? Vai mais cedo. Então, para eles, assim, é o quanto que a gente trabalha com isso. Então, eles falam que o Qigong, o Yoga, eles ajudam a, não é regenerar, mas eles ajudam a intensificar a energia ancestral. Então, você tem como pegar essa energia da tua ancestralidade e deixar ela melhor. É como se estivesse enriquecendo. Ó. Fecha as pontas dos cromossomos. O máximo possível de tempo, você dura mais tempo e mantém mais longevidade. O processo de envelhecimento da célula é dos terminais. Por exemplo, no meu tempo, que faz muito tempo, Não é? No teu tempo de já, criança, na no meu tempo de Barbacena, criança, para você ir para a aula, era no 7º ano. Era no 7º ano. Com Não era 7 como anos. hoje, que com 2 meses, 3 meses, já vão para Mas aí eles vão para creche. para né? aprender. Escola. Como é que é? Nessa não vão idade pra eles escola. vão para creche, Newton, eles não vão para escola. Mas vão para a creche e lá é introduzido alguns ensinamentos que passam a fazer parte dos costumes dele, desse bebê. E daquela Então, coisa- são ensinamentos que ele está recebendo, que naquele tempo nosso não era assim. São rotinas, né? Que o bebê tem que ter, né? Dentro de casa ou numa creche é uma rotina. O que sabe, por exemplo, assim, até a infância da criança, né? Ela tem mais é que brincar. Ela tem mais é que brincar, não tem que ficar indo para a escola tem que pensar na escola como mais uma questão lúdica do que realmente trabalhar com conhecimento, porque tem coisas que a gente aprende brincando, e aprende muita coisa brincando. A gente aprende várias regras sociais brincando, porque a brincadeira, né? Às vezes ela não tem regra nenhuma, mas tem brincadeira que começa a ter regra, né? Você só pode fazer isso se for para tal coisa. Então, são regras que você aprende de convivência social, mas você está aprendendo isso brincando. São São convenções. regras da O vida. próprio colorir, você tem o desenho, você tem É. a linha que tu tem que Você- Começa a colorir. desenvolver bloqueio. Você começa a ter noção das coisas que você, por exemplo, assim, não pode bater no coleguinha, não sei o quê. Dividir o brinquedo. A criança pode aprender a dividir determinados brinquedos, para não ficar aquilo. Você está trabalhando o quê? O egoísmo, aquela coisa toda. Né? Você cumprimentar o coleguinha. São coisas que você aprende na convivência, que isso é valorizado na sociedade. E a gente está vendo na televisão hoje, está mostrando bastante, por exemplo, estão proibindo o uso do telefone. Na escola. Começaram entra na escola, deixa o telefone lá, na saída você pega, quando você vai embora. Você passa o tempo todo lá dentro se comunicando com os outros e passando informações para os outros e recebendo informações dos outros. Ou Isso seja, está se perdendo, né? está se formando de uma maneira diferente do que estava ali. Mas, por exemplo, assim, mesmo às vezes nas escolas mais antigas, assim, que era até separado os meninos numa sala e as meninas na outra. E até dificultava depois a própria relação deles, assim, né? E outra coisa que também dificultava, antigamente, às vezes assim, você não podia falar com o teu colega do lado, ela só podia falar com o professor. Então, dependendo de regra que a escola tinha, também era difícil você criar essa questão da melhora das relações interpessoais, né? Então, a gente passou por vários modelos de escola, né? E aí você começou a colocar vários progressos tecnológicos nisso aí, e agora você começa a resolver. O que nós vamos fazer? Então, a gente está sempre num processo de estar em experimentação, né? A gente se desafia a fazer uma coisa diferente e depois ver se aquilo é produtivo ou não. Não dá para prometer que tudo aquilo vai ser bom para sempre, né? A gente tem um processo sempre da gente expande e recolhe, né? Só que a gente nunca recolhe para o recolhe de antes, né? A gente sempre vem diferente. Então, a escola,
ele é mais ou menos um reflexo também da questão da sociedade, né? Como é que que valores que tem aquela sociedade. Então, a nossa sociedade também foi mudando determinados valores, e aí começou, por exemplo, era tudo... por exemplo, na época do estudo do casal Kinsey dos Estados Unidos, isso foi o primeiro estudo científico sobre a sexualidade humana. Né? Eram um casal nos Estados Unidos, médicos assim. Começaram, um era biólogo, acho que o outro era médico, começaram a estudar a sexualidade humana. O que eles perceberam? Nem os homens, nem as mulheres conheciam o próprio corpo. Porque era tido até como pecado, até botar a mão assim. Então tinha uns que tinham várias doenças, nem tinha noção. Não tinha noção nenhuma, nem de cuidado da saúde sexual, e também tinha um monte de ideias errôneas a respeito de como que acontecia a questão da procriação, da questão de você evitar ter filhos. Era tudo cheio de tabu, assim, né? Que por causa do comportamento daquela sociedade, dos valores daquela sociedade. Então, revelou coisas assim, para não dizer horrível, vamos dizer assim, incrível, né? Sobre quanto que as pessoas desconheciam do próprio funcionamento do corpo humano. Foi ali que começou a ideia das pessoas terem uma educação sexual. Só que a educação sexual não é uma educação sexual no sentido assim, de prática sexual, não é. Você conhecer como o teu corpo funciona. As mulheres conhecerem como é que funciona o ciclo menstrual, por que modifica o comportamento, por que tem incômodo, por que tem cólica, por que tal parte do corpo da mulher tem período fértil, né? E tal. Isso para dizer assim, do mínimo. Né? E a questão da sexualidade homem e mulher, assim, que era totalmente assim, nem se conheciam, sujeitos estranhos um ao outro, vamos assim dizer, para não dizer no campo psicológico. Então, esse estudo acho que é dos anos 50, por assim, não é uma coisa assim, lá na... entendeu? Então, assim, já tinha muito do conhecimento da biologia, da medicina, mas as pessoas totalmente ignorantes. Então, assim, até hoje, né, a gente percebe alguns comportamentos na sociedade, né, que você fala assim, não acredito que existe isso, ainda existe isso, mas existe. E quem trabalha em posto de saúde, sempre vai aparecer uns casos assim que fala assim, não acredito que a pessoa... Né, não tinha conhecimento. Seria, por exemplo, o alistamento militar. Quando eu fui fazer alistamento militar, tinha aquele exame médico, né? Aí ela lá da Marinha, eles botavam a gente tudo, falavam assim, agora vocês vão ficar como vieram pro mundo, que era para todo mundo ficar pelado. Todo mundo pelado, assim, todo mundo, né? Numa sala assim, pelado, né? Aquele monte de homem pelado, assim. E a gente tudo assim, né? Nem olhar, né? Nesse, e tal. Se olhar meio assim, pronto, né? O pessoal não. Aí vem o médico, assim, tem uns 2, 3 médicos numa mesa, pra mim foi assim, né, comigo lá, tinha 2, 3 médicos numa mesa, pediam para você caminhar, na frente de todo mundo, assim, desfile, caminhar, e todo mundo tinha que fazer essa caminhada, depois você ficava lá, aí depois um dos médicos vinha com aquele tecido, que esqueci agora, que usa para bandagem, assim, né, vinha lá, e pegava nos costos, assim, nos testículos e apertava para ver a saúde. Pedia para a gente puxar a pele, aquela coisa toda assim, né? É uma coisa assim. Você vai lá, não. E do meu lado, porque o médico chegou e falou assim, rapaz, olha para isso aqui. Aí todo mundo olhou. Rapaz, olha para isso aqui. Então, o que você acha que isso tá bom, tá bonito isso aí? Tava assim, cheio de veia, assim, umas coisas, falava horrível, assim. Aí ele falou assim, daqui você vai para o hospital, assim, pegou o cara ali, mas isso na frente de todo mundo, né? Aquela coisa toda, coloca a pessoa numa situação de vergonha. O trauma. O trauma, né, que coloca naquela criatura lá. Né? Então, assim, para ver que a pessoa não tem... para ver assim, o quanto que às vezes a pessoa desconhece do próprio corpo, né? Então tinha várias histórias, né, que fazia as pessoas mais ter medo de ir no médico do que falar assim, eu vou pro médico, porque eu acho que tem alguma coisa errada, né? E eu lembrei disso porque hoje também agora tem uma propaganda que veicula na TV, né, de desodorante, que é para passar nas partes íntimas, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, agora que vai piorar tudo, porque quem tem problema quando passar, que vai tirar o cheiro, não vai achar que tá tudo certo, tá tudo certo, né?
Então, vai descobrir o dia que alguém, que outra pessoa olhar e falar assim, cara, tem alguma coisa errada aí, percebeu? Né? Eu quando fui para o quartel, porque eu fui para o quartel com a intenção de seguir, né? Então, quem tinha essa intenção tinha que passar por esse exame que tu falaste. Uhum. Eu fiquei com 4 médicos me rodeando, entendeu? Sim. Me examinando, tá. Dali, eu fui para o odontológico. O odontológico me examinou todo, o otorrino também, descobriram um desvio no osso no septo. Do septo. Uhum. Eu tive que fazer cirurgia no osso para poder entrar no quartel. Fiz. Passei por tudo. Vê o rigor do exame que era para entrar. Né? Mas o seu ainda foi melhor do que o dele, né? Que o senhor foi sozinho, dele foi muito Não, ele falou que tinha vários lá, né? Tinha vários não, também. sozinho, né? Não, eu sozinho. E é um por um. Foi diferente. E é uma época bem diferente, né? Porque quando eles falam para você caminhar, para ver se você tem pé chato e tal, e depois pergunta se você é arrimo de família, tem tudo isso, né? Mas o exame médico te coloca assim, né? Mas eu digo assim, às vezes o medo que coloca, né? Que a pessoa, que tinha um que falava assim, se você tiver com, acho que era um tal doença lá, o médico vai te distrair, que você virar a cara e vai dar uma martelada. Entendeu? Falavam isso. Então, assim, eu ouvia dessas histórias todas, assim, você fica mais. Você fala assim, cara, aí que você não vai querer ir no médico, né? Se você tem algum problema, vai, cara, eu vou no médico. Então, eu digo assim, a questão cultural, ela influencia muito no comportamento da gente. E até de você procurar a questão de saúde, né? 2023, agora, 2 anos atrás, passou a ser proibido esse exame de toque nos testículos na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Porque a mulher entrou, e aí eles questionaram, mas a mulher não tem testículo, vocês fazem o quê? Mas aí outra polêmica também foi recente, foi proibido. 2023. Mas então, assim, a questão de todos os costumes, né, e a visão que a gente tem sobre a nossa própria existência determina muito, assim, o que caminho que a gente toma, né? Que o senhor estava falando assim, como é que eu vejo a questão do desencarne e tal. Uns acham que perderam. Que nem a minha mãe, ela tinha uma visão, né, que morria e ficava aí, tava para onde, né? Ficava lá, tipo, num limbo, assim. Aí quando eu mostrei para ela, falei com ela de algumas coisas, depois passei o nosso lar para ela, ela ficou olhando, aí que ela se interessou e começou a querer estudar e tal, e disse que mudou isso para ela, né, a visão. Então, eu vejo assim, toda escola que tem uma visão da espiritualidade, de algo que vai além desse plano aqui, assim, que a gente vive, dessa realidade, ela acaba contribuindo para a pessoa ter mais equilíbrio, né, na vida dela. Não quer dizer que ela vai ter, mas que pelo menos vai contribuir, vai. Porque pelo menos ela vai ter algum referencial, ela vai ter. Então essa época que a gente vive hoje, a gente pode ter acesso a muita coisa que as pessoas não tinham, né? Não tinham. Então, às vezes a pessoa vive numa realidade que na família, que tem uma certa ideia, nunca teve contato com outras coisas. Agora, por mais que a gente tenha problemas também com questões dos conteúdos, a gente também tem coisa boa. Você tem acesso a uma palestra de uma pessoa que está morando lá na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde for, né? Ou aqui lá no Paraná, por exemplo, assim, sem ter que me deslocar para lá. Né? Eu posso conversar com a pessoa que está lá do outro lado, sem precisar me deslocar. Né? Daqui a algum tempo, quem sabe, aí você está aqui, você simplesmente está aqui, conversa mentalmente com a pessoa, vai para o astral, quem sabe no futuro não vai ser assim também. Né? Por que não? Por que não? Né? Pode ser, né? Já estão com chip agora que, pelo pensamento, você já consegue escrever no computador. Fizeram um teste, a pessoa conseguiu escrever o nome dela só com o pensamento. Só com o pensamento do computador. Colocaram um sensor e ligaram no computador, né? São tecnologias novas, nanotecnologia, física quântica. Isso aí já tinha na época do Stephen Hawking, era tudo por pensamento, ele já escrevia. Ele já escrevia, exato. Já faz 20 anos. Ele precisava de muitas ligações, né? Agora não está precisando de nada, sensor, um chipzinho. Vive dentro de uma essência universal que pode tudo. E aí fico prevendo que o que pode ter? Pode ter tudo, pensar, pode criar tudo.
Porque, apesar de não ser a realidade para a maior parte das pessoas, né? Porque nem chegam a ter essa noção do outro plano, né? Às vezes, quem tem uma noção, pelo menos racional, né? Às vezes almeja, né? Esse contato, né? Eu quero falar com o meu anjo da guarda, quero conversar com não sei o quê, né? Mas, pelo menos, ela pode se contentando a rezar, a ler, pensar, né? Pode pedir ajuda, né? São coisas que a gente já tem essa liberdade. Porque a própria experiência nesse planeta que a gente está agora, ela tem regras, por exemplo. Assim. Não é ainda aberto para todo mundo isso. É dado como um potencial. Ninguém é impedido, mas exige de esforço seu, exige de nosso esforço mudança. Nós é que temos que tomar a decisão e sair do papel de vítima, né? Porque eu nasci assim, porque eu vou ser sempre assim, aquela coisa toda. Não. A gente tem uma responsabilidade no nosso caminho, nas nossas escolhas, né? Então, assim, todas essas culturas, de alguma forma, elas contribuem. Então, você pode falar, eu sigo a doutrina espírita, não sei o que, mas você pode ter outras leituras que possam contribuir com a tua experiência, né? Pode contribuir com a sua prática, né? Porque você não vê num livro, por exemplo, dentro do Espiritismo, como que você trabalha com os chakras, como que você pode trabalhar a respeito. Não, você vê em outras culturas isso. E pode te contribuir com alguma coisa, né? Então, todas essas culturas, elas de alguma forma podem contribuir com a gente, desde que a gente esteja aberto. Para isso é preciso que você tenha, o primeiro passo é a vontade. Vontade de mudar o que você tá. Eu quero mudar para melhor. Então eu tenho que aprender isso. Vai procurar e vai em cima. Vai aprender. Tem uma das histórias que eu li, assim, acabei não contando, mas eu vou contar ela mais resumida, né? É a história de um mestre sufi chamado Junaid. O sufi é uma linha dentro do Islã, tá? Para quem não conhece o sufismo é como se fosse uma linha mais esotérica do Islã. Então, para eles, assim, a relação com Deus é uma relação pessoal. É como se tivesse um caso de amor com Deus, assim, e por tudo que Ele criou. Então, é como se fosse... tem essa questão dessa relação, assim. Mas sem ter a certeza do retorno. Ele vai fazer o contato, mas não tem consciência do retorno. Não tem retorno, porque é tudo uma coisa não, só. Para eles, assim, a questão é uma relação de amor. Então, para eles, o caminho é a abertura do coração. Quando fala em retorno, então estás botando Deus lá e tu aqui. É mais ou menos, por exemplo, assim, dentro das várias escolas de yoga no hinduísmo, tem uma que é chamada Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, né? A yoga devocional é assim: eu tenho que agir nesse mundo como se eu fosse o próprio Deus. E tudo que eu for me relacionar, eu tenho que relacionar como se fosse com o próprio Deus. Então, quando eu caminho, eu tenho que caminhar como caminharia Deus nesse mundo. Quando eu vou me alimentar, eu também tenho que me alimentar como se fosse Deus, com respeito por tudo, por tudo. A palavra que eu vou falar para alguém, eu tenho que sempre lembrar da divindade. Então, o que eu vou falar para essa pessoa, né? Como que eu me relaciono com o mundo? Esse é o caminho devocional. Então, por exemplo, eu vou fazer um alimento, eu ofereço esse alimento, eu lembro que esse alimento vem de Deus, assim dizer, e está vindo para Ele mesmo, Deus. Né? Então, ele cria esse tipo de consciência, esse é o caminho do Bhakti Yoga. Dentro do Sufi é muito parecido com isso, né? E aí tinha um mestre chamado Junaid. Esse mestre, ele vai passar por três histórias assim, que ele vai falar que são os primeiros mestres dele, né? Então tem um que ele fala assim que ele estava com muita sede. Aí ele foi se aproximar de um lago para beber água. Quando ele chegou lá, ele viu um cachorro. Esse cachorro, ele chegava assim na beira do lago e voltava. Ele não bebia aquela água, né? O cachorro já estava com sede, assim. O cachorro chegava lá e voltava. Rosnava, assim. O que o cachorro estava vendo? Quando ele chegava na beira da água assim, ele via o reflexo dele, começava e voltava, né? Mas chegou uma hora que a sede era tanta
que esse cachorro se jogou e bebeu toda a água e saciou a sede dele. Aí ele falou assim, né? O que é que me impede de saciar minha sede? Que a sede é outra sede, né? Então ele falava, bebeu água, mas lembrou, do que eu tenho sede? O que me impede de acessar isso que eu tanto desejo? Então ele falou que o primeiro mestre dele foi um cachorro. Aí depois teve um outro, que uma pessoa pediu abrigo para ele um dia no lugarzinho que ele morava lá. Ele falou, eu sou um ladrão, mas eu não vou te roubar. Não sei o que, então você me aceita? Que ele aceitou. Aí disse que no outro dia, quando ele acordou, o ladrão tinha levado tudo. Assim, aí ele pensou assim, ele começou a rir, né? Ele falou, realmente eu não precisava de nada disso para viver, sabe? Então esse ladrão me ensinou outra coisa. Né? Então foi o outro mestre dele, foi um ladrão. Né? Então ele falou, ele me tirou, que eu percebi que eu não precisava de nada daquilo. Né? E aí, disse que teve uma outra ocasião que ele estava caminhando assim com uma vela. Tinha um garotinho com uma vela assim também, eles se encontraram para conversar. E aí ele perguntou para o garoto assim, tá vendo essa chama aí assim? Da onde veio essa chama? Aí disse que o garoto ficou assim, falou, então tá. Aí o garoto soprou a vela. Né? Agora, para onde? O senhor viu? Ah, já? Viu que ela apagou? Tá, para onde que ela foi? O garoto perguntou para ele. Para onde que ela foi? Começasse a falar, pergunta para ti mesmo. Para onde que ela foi, né? Devolve a pergunta. Aí ele começou a rir, ele começou a pensar assim, Aí o garoto falou que a chama foi para da onde ela tinha vindo, né? Claro. Aí ele começou a rir e ele começou a ver que ele foi brincar com o garoto, acabou recebendo uma lição, né? E aí ele começou a refletir, né? Para onde que a gente vai? Porque ele estava preocupado que ele já estava chegando, ele estava numa idade que ele já estava para... Já estava indo. Estava indo, né? E aí, essas são as histórias que ele estava contando, que ele estava tipo no leito de morte, ele contando para os discípulos, né? Ele estava perguntando, mas conta pra gente, quem foram os teus primeiros mestres? Ele foi contando essas histórias, né? E aí, então, é mais ou menos isso que fala, que está falando da onde que a gente vem, para onde que a gente vai, quem somos nós aqui nesse mundo, né? Que eu acho que são as questões assim que a gente busca responder, né? Como que a gente vive isso aqui? Como é que a gente modifica? Né? Como é que a gente faz a nossa caminhada? Como que a gente está caminhando nesse mundo? Né? Roubaram a capa do meu carro. Aprendi que nos índios tem ladrão. Roubaram a capa do meu carro, lembra da capa do meu carro? Roubaram. De manhã eu fui, cadê a capa? Capa de plástico por cima? Não, é de plástico, era de tecido da Volkswagen. Paguei R$400. Mas, Oliveiros, a gente estava falando das religiões, né? As religiões ajudam bastante a gente a nos direcionar, mas acho que também tolhem muito, né? Porque a gente fica limitado naquele conhecimento só e não abre, não expande, a não ser naquela linha, né? Então, isso aí assim, a gente hoje tem acesso a tudo isso, né? Aí vai das escolhas que a gente faz. Porque a gente é que acaba escolhendo que gaiola que a gente fica, né? Ou se a gente deixa aberto. A gente sempre está escolhendo um caminho, né? Mas não quer dizer que você sempre tem que ficar nesse caminho. Você tem que ter procurar ter um pensamento mais aberto, né? Às vezes eu falo assim, quando o pessoal conversava comigo, eu falava assim, olha, eles falam assim, Oliveira, você é budista, você não sei o que você é. Eu falo assim, eu posso dizer para você, o que mais me aproxima assim, como filosofia é o budismo, assim dizer. Mas eu não posso dizer assim, eu sou budista, porque eu também gosto de várias outras, me alimento de várias correntes de pensamento, né? Eu prefiro me ver assim como espiritualista, no sentido assim, bem raiz da palavra, como que eu vejo a realidade, né? Mas eu não me coloco numa especificamente sem olhar para as outras, né? Eu respeito todas elas. Então, eu já fui muito preconceituoso com algumas correntes e depois eu fui aprendendo a respeitar elas. Assim. Isso foi me dando abertura, e aí conforme isso vai dando abertura, você começa a se colocar numa posição que assim, por enquanto isso me responde.
Mas pode ter questões na sua vida que aquilo não consegue te responder. Né? Então, por exemplo, assim, como é que é a vida dos animais? Como é que é não sei o que? Às vezes, o que você estuda não te responde aquilo. Vai forçosamente te levar a procurar outras coisas. Não que você tenha que abandonar onde ficar, né? Mas quando você escolhe o rótulo para você, aquilo também se torna uma espécie de prisão. Mas quando a gente vai ter esse contato, começa a ter esse contato com a espiritualidade e tal, eles sempre vão empurrar a gente a questionar tudo que a gente está acreditando. Sempre vão te... A vida já tem esse papel. A vida te coloca face à morte, face a várias perdas na vida, para você aprender quem você é, né? O que te pertence ou não pertence. Você realmente tem alguma coisa nesse mundo? Nem esse corpo aqui você tem, né? A gente está usando esse corpo aqui, uma hora ele some. Né? Porque o corpo é uma das coisas que mais é pegada ao corpo. É a nossa identidade. Né? Mas quem que a gente é realmente assim? Não é esse corpo, certamente. Né? Quando a gente vai para o plano espiritual, a gente mantém isso na lembrança, essa forma, mas a gente tantas outras que a gente já teve. Então, quem que é a gente realmente? E às vezes eu ouço assim, o pessoal falando assim, porque de repente, porque eu vim lá de Sírios, porque eu vim de Capela, não sei o que, tá. Eu falei, mas o que isso contribui para você hoje? E o que você era antes de você estar lá? Então, se alguém falar assim, minha origem é tal, né? Eu falo, mas isso só muda o problema para trás, né? Antes de lá você veio de onde? Era para sentir vergonha, porque se fosse bom, não estava aqui. Né? Foi exilado. Foi exilado. Né? Então, assim, entre exilados, entre tudo isso aí, né? Então, assim, a gente... Deixa eu só adicionar uma coisa também sobre essa questão do conhecimento. Teve uma vez que a gente estava numa mesa, trabalhando na mesa mediúnica, e veio um irmão, né, necessitado, e quem estava dirigindo acabou passando... Ele não sabia que ele tinha desencarnado, e ele estava meio confuso, e foi meio que falado assim na lata, assim, que ele já não estava mais no plano terreno, ele era um espírito e tal. E ele ficou desesperado assim e acabou com a comunicação, né? Ele acabou cortando a comunicação e a gente não conseguiu mais conversar. Aí fizemos outros trabalhos com outros irmãos, e no final veio um preto velho, com os trejeitos de preto velho, claro, para passar uma mensagem. E ele falou, né, claro, do jeito dele, eu vou falar do jeito normal, não vou falar da forma que ele falou, mas foi basicamente que, às vezes, quando a gente acende uma luz muito forte em um ser, você acaba cegando ele ao invés de iluminar ele. E que, às vezes, a luz ela precisa ser acesa aos poucos, ela precisa ser dada aos poucos. Você vai primeiro acendendo uma vela, depois você vai aumentando essa luminosidade, como se fosse depois uma lanterna, depois vai aumentando o conhecimento que você está passando para qualquer pessoa. E aí, no final, ficou um aprendizado de que, tipo, nem todos estão preparados ainda para a luz do conhecimento. E que a forma que você apresenta isso, às vezes você vai mais atrapalhar aquele ser ou aquela pessoa do que ajudar ela, mesmo que você saiba o que você está falando, que você queira o bem daquela pessoa, às vezes ela só não está preparada para receber daquela forma naquele momento. É que existe isso, a inveja, né? Tipo assim, às vezes, tipo assim, a pessoa tem a luz da outra pessoa, que ela não consegue ter ou ela não consegue perceber nela, e daí acaba tendo um monte de conflito, um monte de coisa através da inveja, né? Às vezes ela tem ela tem um conhecimento ainda um pouco limitado, que às vezes o que eu sei, até ela entender o que eu sei, se eu falo tudo que eu sei de uma vez, ela vai entender de outra forma, ela vai entender da forma que ela ainda conhece. E aí ela pode ou ter uma raiva e não querer saber mais daquele assunto, ou ficar confusa, e aí ela não aprende nada. Mas todas as religiões levam puro. É o amor. Em algum momento Então vamos encerrar por aí que tá bom. Tem muita coisa que é dita assim que é auto-escondido. Né? Você lê um livro hoje, qualquer que seja o livro. Passado daqui a um ano você vai ler aquele livro de novo, você vai ler outra coisa naquele livro. Vai entender outra coisa. Você vai entender outra coisa. De repente você vai perceber nuances que você não percebia antes. Não quer dizer que o segredo está no escrito.
Né? Na verdade, é a gente que está co-criando naquele momento, né? Com aquela leitura. Então a gente já é diferente. Daí que vem aquela frase do Heráclito, né? Que é a gente não pisa no mesmo rio duas vezes. Né? No mesmo rio. No mesmo rio duas vezes, a gente não pisa. Porque nem o rio é o mesmo e nem você é o mesmo. Não tem como pisar igual. O Divaldo Franco, ele estudava através do mentor dele, era Joana de Ângeles. Aí um dia ele perguntou para ela o que ele ia ler, o que ela aconselhava ele a ler. Ela aconselhou o Livro dos Espíritos. Ele pegou aquilo, como ele era muito ligado, foi rápido para ele digerir aquilo que estava ali. Pronto, já li, está aqui. Aí ela olhou para ele e disse, então agora lê de novo. Lê de novo. Ele foi e leu. Ó, já li. Então agora tu pega o livro, leva para casa e vai estudar. Estuda o livro. Ele levou mais de 3 anos para estudar o livro e cada vez que ele voltava, ele via alguma coisa diferente. Não no livro, mas nele. O conhecimento que ele estava botando sobre aquilo. Assim somos nós. Nós viemos para uma palestra aqui, para uma roda de conversa, e falamos sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. E daqui a pouco, nós estamos entendendo alguma coisa que já passou, como ele falou ainda há pouco, sobre como é que foi? O que falasse? Ah, de você ter medo. Da onde eu vim? Eu vim de Capela. Tá aí, grandes coisas que tu vieste de Capela. De lá vieram quantos bagulho também. Não veio só gente boa. É verdade? Bagulho é modo de dizer, né? É doido. Então vieram quantos de lá para aprender aqui? Não, eles não vieram para cá para ensinar. Eles vieram para cá para aprender. A sabedoria começa onde os livros acabam. Ainda bem que do lado lá não tem religião. Tá bom, vamos encerrar aqui o horário.